Sua conta na Shopee foi bloqueada, limitada ou desativada e você não recebeu uma explicação clara? Este vídeo é para você. Muitos vendedores, afiliados e lojistas dependem da Shopee como fonte de renda. Por isso, quando a conta é suspensa de forma inesperada, a consequência não é apenas a perda do acesso à plataforma. Anúncios deixam de aparecer, pedidos podem ser prejudicados, valores podem ficar pendentes e a atividade comercial fica completamente comprometida. Nesse vídeo eu vou explicar os principais motivos que costumam aparecer nesses bloqueios, quais as providências devem ser tomadas logo no início, como fazer uma contestação administrativa mais organizada e em quais situações é possível analisar medidas judiciais. Mas antes de continuar, é importante esclarecer: cada caso possui particularidades. Este é um conteúdo informativo e não substitui a análise individual dos documentos e das circunstâncias de cada situação. Mas por que uma conta da Shopee pode ser bloqueada? Por vários motivos, mas em geral, a plataforma informa que a desativação ocorreu por descumprimento das regras, atividades incomuns, denúncias, problemas de envio, falhas relacionadas a anúncios ou alguma inconsistência no cadastro. Mas o problema é que, em muitas situações, a comunicação recebida ela é genérica. O anúncio recebe uma mensagem dizendo que a conta foi limitada, suspensa ou encerrada, mas não consegue identificar exatamente qual a conduta teria motivado a decisão. E sem saber o motivo concreto, fica difícil apresentar uma defesa adequada. Por isso, o primeiro passo não é criar uma conta imediatamente, nem enviar uma série de mensagens sem a organização ao suporte. O primeiro passo é entender o que a plataforma informou e reunir todas as provas disponíveis. Mas o que fazer assim que a conta for bloqueada? Bom, o primeiro passo é, se sua conta foi bloqueada, registre tudo. Faça prints das telas de bloqueio, da mensagem exibida no aplicativo, dos e-mails recebidos, de qualquer aviso apresentado no painel da Shopee. Salve todos os protocolos de atendimento, conversas com o suporte e respostas recebidas pela plataforma. Se você é vendedor, separe também os comprovantes de vendas, comprovantes de postagens, notas fiscais quando houver, dados dos pedidos, avaliação de clientes e documentos que demonstrem a regularidade da sua atividade. Se o bloqueio afetou valores, é importante guardar provas sobre o saldo que existia na conta, os pedidos em andamento e eventuais pagamentos pendentes. Esses documentos têm duas funções basicamente. A primeira é permitir que você faça uma contestação administrativa mais clara e organizada. A segunda é demonstrar, caso seja necessário, analisar outras medidas ou o que ocorreu, quando ocorreu e quais os prejuízos a suspensão causou. Quanto mais organizada estiver a documentação desde o início, melhor será a compreensão do caso e mais rápida será a solução do problema. Mas como entrar em contato com o suporte da Shopee? Ou quando entrar em contato? Depois de reunir os documentos, o caminho inicial normalmente é procurar o suporte da Shopee e apresentar uma contestação objetiva e organizada. Evite mensagens agressivas, confusas ou extensas. Também não é recomendado informações contraditórias ou tentar justificar uma situação sem ter certeza do que está informando. O ideal
é apresentar os fatos de forma muito simples. Informar que a conta foi bloqueada, indicar a data da suspensão, mencionar a mensagem recebida, pedir esclarecimentos sobre o motivo da medida e solicitar uma nova análise da conta. Se houver documentos que comprovem a regularidade do cadastro, dos envios ou dos anúncios, eles podem ser anexados de forma organizada. Por exemplo, se o bloqueio estiver relacionado a um envio, é importante apresentar o comprovante de postagem e os dados do pedido. Se houver uma denúncia ou uma alegação de irregularidade, deve-se verificar quais documentos podem demonstrar que a atividade foi realizada corretamente. A contestação administrativa é uma etapa relevante, porque pode resolver a situação sem a necessidade de outras providências, mas ela precisa ser feita com muito cuidado para que alcance o objetivo. Mas o que nós não podemos fazer neste momento? Um erro muito comum é criar uma nova conta logo após a suspensão, utilizando os mesmos dados, tentando alterar algumas informações cadastrais. Não faça isso. Isso pode gerar ainda mais dificuldade, principalmente se a plataforma identificar contas vinculadas ou inconsistência entre os cadastros. Outro erro é excluir mensagens, e-mails ou provas relacionadas ao bloqueio. Mesmo que o atendimento tenha solucionado o problema, os protocolos e as respostas recebidas podem ser importantes para demonstrar que houve tentativa de resolução. E mesmo que a conta tenha sido reativada ou não, isso é importante, guardar sempre essa documentação. Também não é recomendado aceitar como resposta definitiva uma mensagem automática, sem verificar se houve a efetiva análise do caso ou se ainda existe algum canal de recurso dentro da plataforma. Cada situação precisa ser examinada com cautela, porque uma providência tomada sem a orientação pode dificultar a organização das provas e uma solução posterior. Mas e se a Shopee não resolveu o bloqueio? Se a tentativa administrativa não for suficiente, é possível avaliar juridicamente a situação. Em alguns casos, quando há indícios de bloqueio indevido, ausência de informação adequada ou prejuízo relevante para o usuário, pode ser possível discutir a medida pela via judicial. O objetivo pode ser buscar a reativação da conta, desde que seja demonstrado que a desativação foi indevida ou desproporcional diante da circunstância do caso. Além da recuperação da conta, também é possível analisar outros prejuízos indenizáveis, mas é importante ter responsabilidade nessa parte. Nem todo bloqueio gera automaticamente direito à indenização. É necessário verificar documentos, a justificativa apresentada pela plataforma, o tempo de bloqueio, a conduta do usuário, a tentativa de solução administrativa e os danos efetivamente demonstrados. Quando há prova de prejuízo financeiro, por exemplo, podem ser analisados pedidos de danos materiais. Se a suspensão impediu o vendedor de continuar exercendo sua atividade, isso pode ser demonstrado por documentos, faturamento anterior, pedidos cancelados ou outros elementos concretos que também podem ser avaliadas as circunstâncias, a existência, na verdade, de lucros cessantes. Da mesma forma, em determinadas situações, pode ser discutida a reparação por danos morais, especialmente quando o bloqueio causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, aliado à falta de solução adequada e a outras circunstâncias que precisam ser devidamente comprovadas.
Tudo depende da análise concreta do caso. Mas quais documentos são importantes para essa análise? Primeiro, procure separar prints da tela de bloqueio ou limitação. Segundo, e-mails enviados e recebidos. Protocolos e conversas com o suporte, muito importante. Comprovantes de identidade e cadastro, quando relacionados ao caso. Comprovantes de vendas, pedidos e postagens. Dados sobre valores pendentes, avaliações, históricos de venda e documentos que demonstrem a regularidade da sua conta. Prova dos prejuízos sofridos, quando houver. Se não for possível todos os documentos, isso não significa que não exista nenhuma possibilidade. Mas é importante saber exatamente o que já está disponível e quais provas ainda podem ser obtidas. Conclusão: ter uma conta da Shopee bloqueada pode comprometer diretamente o trabalho de vendedores, afiliados e lojistas. Por isso, agir com rapidez, organização e cautela faz a diferença. Primeiro, guarde as provas, depois procure entender a justificativa apresentada e faça uma contestação administrativa clara. Se não houver solução, é possível avaliar as medidas cabíveis conforme as particularidades de cada caso. Se você está enfrentando essa situação e deseja mais informações, o link de contato está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos sobre bloqueios de contas digitais, direitos do consumidor e medidas jurídicas relacionadas ao comércio online. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.